Vamos começar a nossa EBD fazendo uma oração. Curve suas cabeças. Bendito Deus, Deus Todo-Poderoso, nós nos reunimos, Senhor, nesta manhã, aqui neste lugar, para, humildemente, Senhor, clamarmos por iluminação do Teu Espírito, para que nós possamos, Senhor, aprender mais da Tua Palavra, não como um mero meio para desenvolver o nosso intelecto, mas para desenvolver o nosso relacionamento pessoal contigo, Senhor, tanto pessoal quanto comunitário. Porque nós sabemos, Senhor, que reunidos aqui, nós representamos, Senhor, neste pequeno local, o teu povo foi comprado por preço, preço de sangue, e que tu, Senhor, nos reuniu para nos conformar, Senhor, mutuamente à imagem do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou, Senhor, e cuja ressurreição nós comemoramos nesse dia. Por isso eu te peço que me inspire, me dê iluminação. Também peço que abra o entendimento, os ouvidos e os olhos dos meus irmãos para que eles possam compreender tudo o que será falado aqui, Senhor, e que possamos, enfim, crescer mais e mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Abençoe os irmãos que estão para chegar e também abençoe posteriormente o nosso culto que será prestado a Ti. Esse é o nosso pedido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nas últimas semanas nós temos tratado do tema da interpretação bíblica, mais especificamente sobre os motivos que nos levam a interpretar as Escrituras de forma errada. Como vocês devem se lembrar, na primeira aula eu disse que errar na interpretação de um livro qualquer não tem o mesmo peso que errar na interpretação da Bíblia. Nós podemos, por exemplo, errar na interpretação ou nos equivocar sobre uma passagem de uma grande obra da literatura, mas esse erro dificilmente causará impactos profundos na nossa vida. Mas com a Bíblia a coisa muda completamente de tom, porque ela não é um simples livro. A Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens, de modo que errar na sua interpretação não é um mero deslize intelectual, mas é, acima de tudo, um risco espiritual. Então é por isso que nós temos dedicado essa primeira parte da nossa série, intitulada Você Interpretou Errado, justamente a analisar esses equívocos que nós cometemos na hora de interpretar a Bíblia. Até o momento, pode passar, por favor. Até o momento, nós já analisamos 4 desses erros clássicos que nós cometemos na hora de ler a Bíblia, que é a leitura isolada de versículos, o desconhecimento dos gêneros literários, o distanciamento histórico-cultural e a repetição de interpretações populares. Então, hoje nós vamos dar continuidade e, querendo Deus, nós vamos fechar essa primeira parte da nossa aula. Pois bem, o quinto motivo... Pode voltar, deixa lá no que estava mesmo, no segundo. O quinto motivo que nos leva a interpretar a Bíblia de forma errada são os pressupostos. O que são os pressupostos? São aquelas convicções que todos nós temos. É aquela bagagem que todos nós carregamos, compreensões teológicas, ideológicas, culturais, políticas e linguísticas que variam a depender do local em que nascemos, da família em que crescemos, da educação que recebemos e das experiências de vida que nos formaram. Então, cada um de nós traz uma bagagem que são esses pressupostos. Ou seja, nenhum ser humano na face da Terra é neutro. Cada um de nós possui pré-compreensões que funcionam como lentes pelas quais nós enxergamos a realidade. E essas pré-compreensões, essas pré-convicções, influenciam até mesmo a nossa maneira de ler as Escrituras, de ler a Palavra de Deus. No que diz respeito à Bíblia, o problema com os pressupostos não está necessariamente em tê-los, porque eles fazem parte da condição humana. Todos nós temos pré-compreensões, pré-convicções. O problema com eles está quando eles se tornam o determinante, o juiz do sentido do texto bíblico. Muitas pessoas, ao se aproximarem da palavra de Deus, o fazem não como quem busca extrair dela o sentido, aquilo que ela tem a comunicar, mas como quem quer encontrar nela a confirmação daquilo em que já acredita. Em vez de extrair o sentido do texto, muitos leitores impõem sobre eles as suas próprias pré-compreensões. Então, esse é o problema dos pressupostos. Ao invés de nós ouvirmos o que o texto tem a dizer, nós sobrepomos ao texto as nossas pré-compreensões, os nossos pressupostos. E o resultado disso são interpretações distorcidas. Quer ver um exemplo? A interpretação feita por pessoas de viés mais progressista, as leituras político-ideológicas da Bíblia. Como é que um progressista enxerga o mundo? Para ele, o mundo, a história humana, ela é marcada pela luta entre opressores e oprimidos, entre pobres e ricos. Então, essa maneira de enxergar a realidade, essa forma de compreender o mundo, influenciará
no momento em que ele lê as Escrituras. Então, a passagem do jovem rico, por exemplo, como é que será lida por uma pessoa de viés mais progressista? Jesus fala lá, vá, vende tudo que tens e dá aos pobres. O progressista vai ler essa passagem, influenciado por suas pré-compreensões, como se Jesus estivesse falando, denunciando, melhor dizendo, a acumulação de riquezas por poucas pessoas. Então, o foco da narrativa, nessa compreensão progressista, deixará de ser o coração do jovem, que amava mais a Deus amava mais as suas riquezas do que a Deus, e passará a ser a luta de classes. A sua pré-compreensão influenciou a interpretação do texto. Outro exemplo, Atos capítulo 4, no qual Lucas fala que os cristãos tinham tudo em comum. Eles compartilhavam seus bens, tinham tudo em comum. Como é que o progressista vai ler esse texto? Ele vai ler não como um exemplo de generosidade e amor fraterno entre irmãos, mas como uma espécie de comunismo primitivo que deve ser implementado. Percebem como, em ambos os casos, o texto é esvaziado de seu sentido e forçado a dizer aquilo que ele não disse? Porque, nesses casos, os pressupostos do leitor, as suas pré-compreensões, se sobrepõem à mensagem original. E isso, irmãos, ele é um risco não só para pessoas progressistas, mas para qualquer um de nós. Às vezes, as nossas pré-compreensões, sejam elas teológicas ou ideológicas, influenciam o texto e, muitas vezes, o forçam a dizer aquilo que ele não está dizendo. Às vezes, a gente está, por exemplo, tão focado em defender a doutrina da soberania de Deus, que vamos para um texto que não fala necessariamente sobre a soberania, mas fala sobre responsabilidade humana, e tentamos inserir ali a soberania, quando a intenção do texto é falar sobre responsabilidade humana. Então isso influencia, isso contamina até mesmo a nossa interpretação e as nossas convicções, por melhores que sejam. Então como é que a gente deve lidar com os pressupostos? Segundo a maioria dos autores que tratam sobre o tema, a solução não é tentar nos livrar deles, porque eles fazem parte da condição humana. Todos nós carregamos essa bagagem. Mas identificá-los e permitir que o texto bíblico nos confronte. Em outras palavras, a maneira de lidar com os pressupostos é nos aproximarmos das Escrituras com uma posição ou uma postura de humildade e reverência, sabendo que Deus, que inspirou a palavra, ele quer comunicar algo a nós. É se colocar nessa sujeição de pessoas que querem ouvir, não que querem impor aquilo que elas pensam que o texto diz. É o que chamam de humildade hermenêutica. Você se aproxima querendo ouvir e não impor aquilo que você acha que o texto diz. Além disso, e acima de tudo, devemos reconhecer que a leitura da Bíblia não é um mero ato intelectual, mas, acima de tudo, um ato espiritual que demanda a iluminação do Espírito Santo de Deus. Não basta, quando nós nos aproximamos da Bíblia, conhecermos o contexto histórico, cultural, conhecermos as línguas originais, sem clamarmos, sem orarmos aquele que inspirou o texto. É o que o Jonas Madureira, no seu livro Inteligência Humilhada, chama de teologia na segunda pessoa, que é você ler as Escrituras orando ao autor do texto que te ajude na interpretação dela. Então eu faço teologia na segunda pessoa, não sou eu o foco da narrativa, é o texto que tem que dizer aquilo que Deus quer comunicar a mim. No Salmo 119, 18, o salmista diz o seguinte: abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Percebem que nessa oração, o texto nos revela que a compreensão da lei de Deus não é, em última instância, fruto do esforço humano, isolado, mas, acima de tudo, um dom de Deus. É Deus quem nos concede a iluminação, quem nos concede a graça para compreender aquilo que Ele quis comunicar naquele texto. É o Espírito Santo de Deus quem nos conduz a toda a verdade, e sem Ele, os nossos melhores esforços intelectuais serão vãos. Então, é fundamental, em toda a leitura bíblica, em toda situação devocional, que nós oremos clamando por iluminação do Espírito Santo, por iluminação do autor do texto. Pode falar. Tem um artigo interessante no Filho de Santa Marta, na internet. O autor, o pastor ele diz que existem muitas pessoas incrédulas, mas que com, digamos assim, os instrumentos da hermenêutica, eles encontram o sentido correto do texto. Então, ele diz assim, encontrar o sentido correto do texto não depende, assim, tanto do Espírito Santo. O que depende do Espírito Santo é você se submeter àquilo que você encontra.
Então, se você seguir as normas, você vai encontrar o sentido correto. Não que você vai crer no sentido correto. Você submeter ao sentido correto. Para crer e se submeter, aí sim é a ajuda do Espírito Santo. Uhum. Né? É um texto interessante. Depois vou passar para eles os professores. Então vejam, é necessário esse auxílio do Espírito Santo que inspirou as Escrituras Sagradas. Por fim, um último aspecto interessante é reconhecer o papel essencial da igreja local na compreensão das Escrituras. A igreja local, a igreja da qual nós fazemos parte, ela é um corpo vivo no qual o Espírito Santo distribui dons aos homens, incluindo o dom de ensino e de exortação. Então, nesse local privilegiado, que é a igreja local da qual nós fazemos parte, ela nos auxilia, ela nos fornece um ambiente de aprendizado mútuo que nos leva a uma compreensão mais aprofundada da Escritura Sagrada. Em uma igreja local, você tem a oportunidade de ter os seus pressupostos colocados à prova e tem a oportunidade de verificar se eles estão corretos, se eles estão de acordo com a palavra de Deus. É claro que existem certos pressupostos que são essenciais na leitura da Bíblia. Por exemplo, uma pessoa que se aproxima das Escrituras, ela tem que ter o pressuposto de que Deus existe, ou de que aquela palavra é inspirada. São os bons pressupostos, mas existem maus pressupostos que são ruins e que a igreja nos auxilia na correção dessas ideias equivocadas. Alguém quer falar? Você vai dar mais um exemplo de interpretações baseadas no pressuposto? Base. Os esquerdistas, os marxistas. Uhum. Inclusive, tem pastores que dizem que a gente precisa usar o marxista para interpretar a Escritura. Você vai dar exemplos mais voltados para a gente? Tem um que é polêmico, que eu não preferi não trazer, mas tem um que envolve a passagem de Mateus 16, por exemplo, que a maioria dos autores menciona isso. Lá Jesus... Uhum. Mas, por exemplo, o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, ele tomou algumas decisões, uma das quais até a gente postou no grupo, né, da igreja, que é a proibição das mulheres distribuírem os alimentos da ceia. Aí eu fui pesquisar o porquê dessa proibição, um dos textos do Velho Timóteo 2, o apóstolo Paulo não permite que a mulher ensine ou exerça autoridade sobre homens. Então, baseado nesse texto, e também na questão da ordenação judiciária, as mulheres não podem distribuir os alimentos da ceia. Então, para mim, esse é um exemplo de você usar alguns pressupostos na interpretação de certos textos, e aí você toma uma decisão que, para mim, não é bíblica. Uhum. Eu lembro uma vez que eu estava na igreja, uma esposa do presbítero veio falar comigo, disse que ficou muito angustiada no retiro de carnaval. O pastor a chamou para distribuir os elementos da ceia, o vinho, o pão, e ela achou que estava pecando para fazer isso. Ela obedeceu o pastor, mas ela obedecia a cristiana, porque para ela estava pecando. Então, assim, para mim, esse é um exemplo. Um outro exemplo é a existência de presbitérios fixos, digamos assim, permanentes. Na igreja presbiteriana, como vocês sabem, além da igreja local, existe um órgão imediatamente superior da igreja local, que é o presbitério. O presbitério tem eclesia. O pastor não é considerado membro da igreja. O pastor é membro do presbitério. Os pastores não são membros de igrejas locais. Os pastores são membros do presbitério. A igreja local não pode disciplinar um pastor. Ou um presbítero docente pode disciplinar um presbítero regente. Aí é outra, né? Então, de onde vem a base bíblica para a existência de presbitérios permanentes? Só tem um versículo no Novo Testamento que fala sobre o presbitério, que é 1 Timóteo 4, acho que 14, se não me engano. Paulo diz que Timóteo não deve se fazer negligente com o dom
exercer mediante a imposição de mãos do presbitério. E aí a gente pega essa palavra e dizem que o presbitério é a reunião de um número de igrejas locais, né? E aí os pastores são membros do presbitério, mas o presbitério. Então, com base no versículo, eles formam uma estrutura, digamos assim, complexa, né? Abrangente, e que eu acho que esse ponto suporta. Para mim, são exemplos de interpretações baseadas em pressuposto. O religiosa, por exemplo, que a ceia significa presidir. E é isso. A prática que não tinha. Você vai ter que ser a função do presídio. Mais alguém? Tem alguns autores que falam, como o Grant Osborne, acho que o Nicodemos também fala disso, como é que deve, um conceito de círculo hermenêutico, já ouviram falar? O círculo hermenêutico, que é basicamente o seguinte, é a postura que você deve ter diante da leitura da Bíblia. Você chega com suas pré-compreensões, seus pressupostos na leitura do texto, e o texto você tem que permitir que o texto confronte as suas pré-compreensões. Tem um círculo que começa com as suas pré-compreensões, então suas pré-compreensões são confrontadas, você permite que o texto as corrija e depois você se aproxima novamente do texto e o círculo é fechado. Então é essa disposição que a gente deve ter. Eu me aproximo das escrituras sagradas com todas as minhas pré-compreensões, mas sabendo que aquele texto muitas vezes vai confrontar o que eu já acredito, até mesmo doutrinas, talvez, ou certas ideias teológicas que eu acredito. Eu tenho que permitir que o texto fale. O texto quer comunicar algo a nós. E a gente precisa ter essa postura de humildade na hora de abordá-lo. Acho uma coisa interessante, você vê alguns textos escatológicos já, por exemplo, Exatamente. eu costumo brincar quando a gente se converte, quando a gente nasce analfabeto, sem certo, desmentado, né? Não controla as funções fisiológicas, e quando a gente nasce de novo, a gente também nasce mais ou menos parecido com isso. A gente nasce batista, pentecostal, pré-metodista, né? E depois a gente vem. Mas quando você entra nesse texto, no texto posto da escatologia mais popular, que é uma coisa que a gente não muito bem entendido, às vezes você tem
Uhum. Um exemplo que eu acho muito interessante é o do novo comentário da Bíblia do William MacDonald, onde ele interpreta a parábola do fermento e a parábola do grão mostarda. Ou seja, Jesus está falando sobre aos discípulos algumas parábolas para animar os discípulos a trabalharem em prol do reino de Deus, e tem começos pequenos, mas depois vão se tornar grandes. Mas o William MacDonald, o bate no texto posto pré-ministra dele, ele interpreta essas duas parábolas dizendo que no final vai dar tudo errado, vai desandar tudo. Então eu fico imaginando Jesus dizendo: eu quero animar vocês vão trabalhar, a igreja vai crescer, mas no final vai dar tudo errado. Uhum. Esse exemplo da escatologia é um ótimo exemplo. Abram comigo em Mateus 24, 15, 16. Pode. Deixar você continuar um pouquinho. Vou mostrar um exemplo de pressuposto do caso que, com certeza, se eu perguntasse para os irmãos, eles iriam utilizar a lei reformada e, muito provavelmente, responderiam de maneira tocada. Por exemplo, Romanos 3, repetindo o Salmo, vai Romanos 3, aquele texto tão conhecido que nós sempre dizemos, 3,13 ou 3,12. Todos pecaram e juntamente se fizeram iniquo. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nós sempre citamos esse texto da palavra da declaração total. Todos pecaram, deixa o Filho de Deus para Deus. Todos ali é cada indivíduo? Não é cada indivíduo. Nós sabemos que todos os indivíduos, cada indivíduo pecou. Mas no texto, todos pecaram, não é cada indivíduo. Você vai 2 versículos antes e Paulo está dizendo: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Se você for no versículo 1, ele está falando de judeus e gregos. O tema de Romanos é a antiga separação de judeus e gregos, e agora os judeus e gentios, e agora não há. Então todos pecaram, não é cada indivíduo. Ainda que a gente sabe que todos os indivíduos pecaram. Mas a gente usa muito isso para falar que todos os indivíduos pecaram. São pressupostos, a gente chega com a teologia reformada para ver o texto, e às vezes a gente tem que se curvar dentro do texto. Abram. Primeiro vamos Mateus 1, depois já para Mateus 24. Mateus capítulo 1, depois o 24. Versículo 21, Mateus 1, 21. Fala do nascimento de Jesus e da atribuição do nome a ele por José. Veja o que diz o texto. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse texto está falando de qual povo? Muita gente vai ler esse texto achando que se refere a nós, a igreja, hoje. De fato, Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar, mas nesse texto em específico, no contexto, está falando do povo judeu. Ele salvará o seu povo dos seus pecados, do povo judeu. Então percebem como, às vezes, as nossas pré-compreensões influenciam o texto e o forçam a dizer aquilo que ele não está dizendo? Nesse texto, o povo que Jesus salvará dos pecados são os judeus, embora nós saibamos que nós também estamos incluídos nesse povo após a ressurreição de Jesus. Mateus 24 agora, versículo... É o 15? 15, 16. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Esse é o sermão profético de Jesus. E reparem o que diz o versículo 16. Então, Jesus está dando um alerta, um sinal para o que eles deveriam fazer. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Percebam como o texto é claro? Vocês estarão na Judéia quando acontecer aquilo que eu estou falando, vocês fujam. Mas como é que uma pessoa com uma visão escatológica pré-milenista lê esse texto? Porque para ela, tudo isso aqui que Jesus está narrando, ela ainda não aconteceu, vai acontecer lá no futuro. Eu já vi gente falando, então, não, essa Judéia que Jesus está falando é um símbolo espiritual, é para a gente fugir quando acontecer a destruição, né? Não é literal não é a Judéia do primeiro século não, é algo mais espiritual. Jesus está falando para a igreja fugir quando acontecer a grande tribulação. Então, a visão escatológica influenciou o que o texto está dizendo. O texto está dizendo claramente, fujam para a Judéia, vão para os montes, quando os exércitos romanos cercarem Jerusalém. A escatologia dá muita margem para isso. Então, textos que falam claramente uma coisa serão lidos por uma pessoa com uma visão escatológica pré-milenista de forma completamente alegórica, quando o texto está falando daquilo mesmo. Ou outro texto também, Jesus fala lá em Mateus 23, não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam.
Esta geração, no texto, é esta geração. Aquele público de Jesus para o qual ele estava falando. Mas como é que a pessoa que acha que esses acontecimentos narrados por Jesus vão acontecer no futuro interpretam? Não, esta geração aqui não é bem aquela geração de Jesus, não. Está falando aí da... Porque para Deus 1000 anos são como um dia e tal. Então essa visão influenciou a interpretação do texto e gerou algo que não é aquilo que ele tem a intenção de dizer. Mais alguém quer mencionar alguma coisa? Então vamos para o próximo motivo. Pode passar, por favor. O sexto motivo que nos leva a interpretar a Bíblia de forma errada é aquilo que chamam de falácia do significado único. O que é isso? É aquela prática que muitos de nós temos de atribuir a uma palavra o mesmo sentido que ela tem em outras partes da Bíblia. Esse é um erro muito comum. Por exemplo, palavras como fé, mundo, carne, muitas vezes são lidas da mesma maneira em diversos textos quando os autores não têm essa intenção. Vamos ver um exemplo clássico disso? Abram aí Romanos 5, versículo 1, e depois em Judas 1, versículo 3. Quem achar pode ler. Judas 3. Obrigado. Notem aí que o apóstolo Paulo em Romanos e Judas em sua epístola fazem o uso da mesma palavra fé. Contudo, embora o termo seja o mesmo, o vocábulo seja o mesmo, ela tem significado diferente em cada autor. Pode passar o próximo slide? Se você fizer uma leitura atenta, você vai perceber que a palavra fé, no apóstolo Paulo, ela tem o sentido de uma confiança na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Essa confiança pessoal de Cristo como o nosso Salvador. Já em Judas, a palavra fé tem um significado completamente distinto. Fé, em Judas, se refere ao conjunto de doutrinas cristãs. Então, se a gente fosse parafrasear Romanos 5, Judas 3 seria o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, ou a batalhar pelas doutrinas cristãs, pelos ensinamentos que vos foram transmitidos pelos apóstolos. Então percebem como que em ambos os autores o mesmo vocábulo tem sentidos diferentes. Quando a gente atribui, ou quando a gente acha que uma palavra, só porque é a mesma palavra, tem o mesmo sentido em mais de um autor, às vezes a gente acaba atribuindo um sentido que não era a intenção. Se a gente, por exemplo, entende fé em Paulo como se fosse Judas, a gente acaba fazendo uma leitura errada, e vice-versa. Outro exemplo, a palavra mundo. Vamos analisar vários sentidos dessa palavra na Bíblia. Eu vou mencionar alguns textos e vocês vão abrindo, e o irmão que abrir pode ler. João 3,16. Depois 1 João 2, 15 a 16. Está ali no telão. João 13, 1. Não, mas deixa, não tem problema não. João 17, 14. E Mateus 16, 26. Quem achar pode ler, por favor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado. Percebam que nesse versículo 16 de João 3, a palavra mundo, ela tem o sentido de pessoas de todas as tribos e povos que Deus amou e por causa desse amor ele enviou o seu Filho para salvá-los. Então, mundo é pessoas de todas as tribos, povos e nações que Deus amou. Primeiro João. Eu acho que é bom a gente enfatizar sobre 16, porque Jesus está conversando com um fariseu, que queria que Deus amasse somente como judeu. E Jesus aí choca o fariseu, dizendo que Deus ama não somente o povo judeu, mas também O mundo. como ele falou sobre Romanos 3, né? Todos pecaram, então ele está dizendo que não são só os gentios que pecam, que Deus também peca. Então a mesma coisa aí, Deus não ama só o judeu, ama também os gentios. Todos os povos. 1 João 2, 15 e 16.
Quem achar pode ler, por favor. Normalmente, no mundo tem uma também o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo está com a consciência da carne, com a consciência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas Obrigado. Percebem aí que nesse texto a palavra mundo já tem um outro sentido, um sentido diverso de João 3,16. Aqui, mundo não se refere às pessoas, a indivíduos, mas sim ao sistema de valores e princípios que se opõe a Deus. É esse sistema mundial corrompido anti-Deus, que se opõe a Deus. João proíbe os cristãos de amarem esse sistema corrompido. Os cristãos devem ter uma outra cultura, uma cultura do reino que não se assemelha a essa cultura ou a esse sistema corrompido. João 13:1. Pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo, deixaria esse mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus, estavam amou-os até o. Obrigado. Vejam aí que já é um terceiro sentido de mundo, um terceiro sentido diverso. Aqui mundo significa o quê? O planeta Terra, o local no qual nós vivemos. Jesus está anunciando que ele deixaria essa terra, deixaria esse mundo, mas os seus discípulos ficariam ainda neste mundo, nessa terra, nesse planeta. João 17,14. Deem-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como não sou do mundo. Obrigado. Aí já é um quarto sentido. É o mundo, se refere à humanidade que odeia a Deus, a humanidade em rebelião contra o Senhor. Por fim, Mateus 16:26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Obrigado. Já aqui, o mundo tem um sentido de riquezas, as conquistas dessa vida. De pessoas, Jesus está exortando o homem para que ele, ao invés de se preocupar em conquistar o mundo, ou seja, conquistar riquezas, conquistar status e poder, ele se volte para o Senhor, ele se volte para o cuidado da sua alma. Então, vejam como que uma mesma palavra, são 5, eu acho que são, pelo menos tem 7 ou 8 significados distintos para a palavra mundo no Novo Testamento. Mas percebem como uma mesma palavra tem uma variedade de significados? Se a gente cair na falácia do significado único, a gente vai acabar interpretando todos esses textos de forma errada. Se a gente achar que mundo, só porque é a mesma palavra, tem o mesmo significado em todos os versículos, a gente vai chegar numa má compreensão das Escrituras. Então, como é que a gente sabe qual é o significado apropriado em cada versículo? Como é que a gente sabe qual é o significado de uma palavra em textos diferentes? A resposta é o contexto. O contexto é o juiz do sentido. Se você quer compreender o que uma palavra significa em determinado livro da Bíblia, você tem que considerar o contexto imediato e também o contexto amplo no qual ela está inserido. Você tem que avaliar, por exemplo, para quem aquele autor escreveu, o propósito do livro, o fluxo do raciocínio do autor, as palavras que cercam o termo que nós queremos saber o sentido. Contexto é a resposta. Para você saber o significado, sempre veja o contexto, porque nem sempre uma palavra terá o mesmo sentido em todas as ocorrências na Bíblia. Nesse sentido, facilita também ter mais de uma versão da Bíblia, Eu vou falar isso agora. ter a nossa Bíblia, e a NVI. Às vezes facilita, às vezes complica. Mas é o próximo tópico. Tradução. Pode passar, por favor. E o sétimo motivo é esse aí, que é a limitação das traduções bíblicas. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, elas foram originalmente escritas em 3 idiomas: o hebraico, uma pequena parte em aramaico e outra parte em grego. Porém, a maioria de nós não domina esses idiomas originais, de modo que, para lermos a palavra de Deus, nós temos que dispor de traduções, de uma tradução para a língua portuguesa. A questão é, toda tradução da Bíblia, por mais cuidadosa que seja, ela envolve certas escolhas por parte dos tradutores. Por que isso? Porque não existe uma correspondência perfeita entre duas línguas, de modo que palavras e estruturas gramaticais de um determinado idioma nem sempre encontrarão equivalentes em outro idioma. Às vezes, você vê muito isso quando você estuda o Novo Testamento. Existe uma palavra grega que ela tem uma riqueza de significado que
não encontra correspondente na língua portuguesa. É uma palavra que ela evoca tantas nuances, tantas camadas, que você não consegue encontrar na nossa língua materna, a língua portuguesa, uma outra palavra ou uma única palavra que faça justiça àquilo que ela quer transmitir. Então, o tradutor ele tem que fazer escolhas. Qual palavra é mais apropriada aqui? Vamos abrir em Gálatas 1, versículos 15 a 16, para vermos um exemplo de como tradução envolve certas escolhas por parte do tradutor. Gálatas 1, versículos 15 a 16. Alguém tem a NVI? Lê na NVI também, por favor. Gálatas 1, 15 a 16. Obrigado. Mas Deus nos separou dele na terra e nos chamou por sua graça, quando lhe agradou. Revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa. Obrigado. Na CF alguém tem? Pode ler? Mas quando a própria Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente, não consultei a carne nem o sangue. Obrigado. Pode passar o próximo slide? Percebam aí que eu coloquei 3 versões de Gálatas, capítulo 1, versículo 16. Só coloquei a parte final para a gente ver as diferenças entre os textos. Na ACF, a parte final é traduzida como não consultei a carne nem o sangue. Já na NVI, é não consultei a ninguém. E na nova versão transformadora, a NVT, não consultei ser humano algum. Pergunta: por que existem essas diferenças de traduções? A resposta se dá em virtude dos métodos de tradução. Existem, pelo menos, 2 métodos básicos de tradução da Bíblia, que são chamados de equivalência formal e equivalência dinâmica. Na classe de novos membros, nós aprendemos isso com o Túlio, mas é interessante nós reforçarmos só para firmarmos o entendimento. Pode passar? Próximo slide. Então, nós temos 2 métodos de tradução da Bíblia, a equivalência formal e a equivalência dinâmica. A equivalência formal é um método que busca reproduzir o mais fielmente possível a estrutura gramatical e as palavras do texto original. Essa abordagem ela também é conhecida como tradução literal, porque busca traduzir o texto original palavra por palavra. É o caso, por exemplo, da nossa versão ACF. Os tradutores da ACF pegaram o texto original e tentaram ao máximo traduzir palavra por palavra, reproduzindo a estrutura do texto original. O segundo método de tradução é chamado de equivalência dinâmica. E aqui ela se preocupa menos com a literalidade e mais com o sentido do texto. Em vez de uma tradução palavra por palavra, como a ACF, como a equivalência formal, o foco da equivalência dinâmica é transmitir o sentido daquilo que o autor bíblico quis dizer de uma maneira que seja compreensível para o leitor moderno. O tradutor dinâmico ele se pergunta basicamente o seguinte: o que o autor original quis dizer com essas palavras? E a partir disso ele elabora uma tradução não muito apegada à literalidade, não muito apegada a palavra por palavra, mas sim ao sentido do que o autor original quis dizer. A partir dessas definições, a gente consegue compreender por que existem diferenças entre traduções. Pode passar o próximo slide, por favor? Aqui nós temos o texto de Gálatas 1,16 na língua original, na língua grega. Percebem aí que a última frase é sark kai haimate, que literalmente significa carne e sangue. Então, como é que o tradutor ele vai abordar isso? Dependendo da sua filosofia de tradução, ele vai adotar ou a equivalência formal ou a equivalência dinâmica. Um tradutor que adere ou que é adepto da equivalência formal, ele quer transmitir o texto o mais próximo possível do original, palavra por palavra. Então é por esse motivo que na ACF nós encontramos carne e sangue, porque é justamente assim que está no original, ali destacado em amarelo. Carne e sangue, como no original. Mas o que significa carne e sangue? Aqui já entra a questão cultural. Na mentalidade do judeu do primeiro século, carne e sangue
era uma expressão idiomática para se referir ao ser humano, ao homem enquanto ser vivo. Para a gente é estranho, né? Porque a gente é ocidental, a nossa mente é muito mais literal. Mas se você chegasse para um judeu no primeiro século e falasse assim, tem muita carne e sangue ali, ele entenderia que são pessoas, tem muita gente aglomerada naquele lugar, porque é uma expressão idiomática. Mas como é que o tradutor dinâmico traduziria isso? Sabendo que carne e sangue significa ser humano, pessoa, alguém, ele traduz não na literalidade, mas sim o sentido. Então, se Paulo fala que ele não consultou carne e sangue, isso significa que ele não consultou ninguém. Próximo slide, por favor. Então, vejam aí. A ACF é por equivalência formal. Ela traduz palavra por palavra e quer se aproximar do original. Então, ela traduz nem carne nem sangue. Já a NVI e a NVT são traduções por equivalência dinâmica. Elas não querem necessariamente espelhar o texto original, mas elas querem transmitir o sentido de uma forma compreensível para o leitor moderno. Então, elas traduzem aquilo que carne e sangue significa. Não consultei ninguém, ou não consultei ser humano algum. Ficou dúvida nas definições? Pode voltar lá, Gustavo, só para a gente reforçar novamente o conceito. O outro. O anterior é esse, o slide anterior. Isso. Então, a equivalência formal, você pode decorar lembrando da palavra forma. Ela se preocupa com a forma do texto, com as palavras conforme estão na versão original das escrituras. Já a dinâmica, ela quer traduzir o sentido. Ela quer fazer uma tradução que seja compreensível para nós hoje e não se apega muito à literalidade, como na equivalência formal. Na nossa língua portuguesa, a gente tem uma série de traduções. Pode passar o slide? E eu destaquei aí as principais versões em português e o método de tradução. Então, a ACF, a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, são todas feitas por equivalência formal. São traduções que querem espelhar o mais próximo possível a língua original. Já a NVI, a NVT e a NTLH, dentre outras, elas são traduzidas por equivalência dinâmica. Elas querem transmitir o sentido. Então, é por isso que, às vezes, você lê a ACF e a NVI, ou você lê a ARA e a NVT, e são bem diferentes, porque são filosofias de tradução diferentes para cada texto. E Tem mais coisas também que eu acho interessante. Às vezes, as pessoas os tradutores não conhecem o significado da palavra chuva. Vocês não acabam não. Eles têm Jó 41 e 41:15, onde fala do Leviatã e do Behemote. Aí a Ara, ela traduz o Leviatã como crocodilo e o Behemote como hipopótamo. Mas é a única versão que tem essa tradução, crocodilo e hipopótamo. Até a Bíblia contemporânea já existiu de usar essas palavras. Todas as outras, inclusive as que usam equivalência dinâmica, elas não traduzem o original hebraico. Elas simplesmente transliteram. Então, a palavra Leviatã e Behemote. Uma transliteração. Por quê? Porque a gente não sabe o que é. Mas, pelo contexto, é muito mais do que um crocodilo e muito mais do que um hipopótamo. Mas, assim, os tradutores da área, na época, resolveram botar crocodilo e hipopótamo. E, às vezes, você foi um dado bastante interessante. Quando você fala do cabo do mundo, né? João 12, 19, quando os fariseus dizem assim, a respeito de Jesus, o mundo vai após ele. A nossa Almeida Corrigida Fiel, nas versões mais antigas, usava o mundo vai após ele. E agora a tradução mudou. Eles colocaram toda a gente vai após ele. Ou seja, mas o texto original é com o mesmo. Então, mesmo que seja parecido com nós, às vezes, uma versão mais moderna, eles têm que melhorar para piorar. Vai ficar desse versículo aí. Vou dar mais um exemplo de como as traduções, a diferença entre as duas traduções. Abram em Lucas 2. Existe, se você pegar a Bíblia
internacional, se você colocar lá dragão, vai aparecer várias passagens onde a Bíblia se refere a dragões. Mas, você pegar as traduções modernas, inclusive a nossa, eles substituem a palavra dragão por serpente, por outros animais. Mas, a gente vai para quem gosta dessa área, uma coisa instigante para você saber que animais, o dragão ele está presente em todas as culturas, na chinesa, na ocidental, na Europa. Então, pode ser uma espécie de dinossauro. Mas aí a tradução moderna, a gente vai ter uma palavra, deveria continuar a palavra dragão. Lucas 2, versículo 1. Quem tem a CF, lê Lucas 2, versículo 1. Que tem a NVI também, por gentileza, leia, por favor. Lucas 2, versículo 1. Aconteceu naqueles dias que saiu o decreto da parte do céu todo o mundo se originar. Obrigado. A ACF, como nós dissemos, é uma tradução por equivalência formal. Ela quer refletir o texto original. Então, no original, a palavra que está lá é mundo. É mundo. Deixa eu ver, calma aí. Tá o Ecumênio ou tá Cosmos lá? Não lembro. Ah, tá. Tá. Aham. Então, Lucas 2 traz mundo. A NVI traz o quê? Quem pode ler, por favor? Viram como é que é diferente? Na CF, tá, que saiu um decreto para que todo mundo se alistasse. Quando você lê nessa versão, você pode ser levado ao erro de acreditar que ele está se referindo ao planeta Terra inteiro. Mas não é esse o sentido. O sentido é Império Romano. A NVI, como é uma tradução por equivalência dinâmica, ela quer refletir mais o sentido e não necessariamente a palavra literal. Então, como é que a gente lida com isso? Qual é a versão, qual versão escolher para ler a Bíblia? A resposta que eu vou dar aqui não é uma regra absoluta, porque é muito subjetivo. Vai muito de pessoa para pessoa. Mas a resposta é depende do propósito da leitura e depende muito da pessoa. Pode passar para o último slide, depois desse? Então aí o sentido é exatamente esse, que todos os povos do Império. Só que quando traduzem Mateus 24, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, Mantém o mundo. O mundo ali é o Ecumênio. Não, mas no português eles mantêm o mundo, né? Sim, mantém o mundo. E a interpretação visual é o mundo inteiro. Uhum. Até hoje, A tradução mais fiel seria, então, este evangelho do reino será pregado em todo o Império Romano. Então vejam aí na tabela. No caso de pessoas recém-convertidas, e como eu disse, não é uma regra absoluta, depende da pessoa. Mas no caso de pessoas recém-convertidas, sobretudo aquelas pessoas que nunca tiveram contato com a fé cristã, porque, percebem, existem pessoas que se convertem e cresceram num lar cristão. Então, mesmo não tendo frequentado a igreja, ela sabe um pouco das histórias da Bíblia, ela conhece um pouco das narrativas e tal. Mas no caso de pessoas recém-convertidas que nunca tiveram contato com a Bíblia e que não cresceram em um lar cristão, talvez o ideal seja que elas comecem a ler pelas versões NVI ou NVT, porque elas porque elas são mais acessíveis. O fato de elas serem traduzidas por equivalência dinâmica faz com que elas busquem dar o sentido do texto. Então, talvez para essas pessoas a NVI ou a NVT seja a melhor versão. Se o propósito, por outro lado, for o estudo aprofundado, o ideal, que eu acho que a maioria de nós aqui faz, é combinar versões. Você pega uma tradução por equivalência formal, como a nossa ACF ou a ARA, e uma outra tradução por equivalência dinâmica, como a NVI. Eu sempre uso, nos meus estudos, a ACF, pelo fato de ela espelhar mais o original, e a NVI de forma complementar, porque ela nos ajuda a compreender mais a dinâmica da argumentação do autor, o sentido do autor. O ideal mesmo, o ideal é dominar as línguas originais, mas a maioria de nós não sabe disso. Então, o ideal nos estudos aprofundados é combinar essas versões, porque elas produzem uma leitura mais enriquecida, por assim dizer.
Já se o propósito for a memorização ou a leitura no culto, o ideal é usar uma versão mais formal, como a ACF ou a ARA, que é a nossa versão padrão. A gente usa a ACF para leitura nos cultos e também é ideal para a gente memorizar. São versões que espelham mais o original, então é melhor para decorar, melhor para guardar, melhor para saber aquilo que o autor quis dizer. Lembrando que aí a questão dos originais também, como no Novo Testamento, né? O texto mesmo, o texto que a gente, né? Penso que o texto recebido é superior ao texto que Luan, essa NVI de 2018 e 2023 está tendo uma polêmica. O Luiz Saião falando que ele não compactou com essa de 2023, que ajudou de 2011. A NVI ela é uma Bíblia originalmente de língua inglesa. Até que lá por volta de 2002, mais ou menos, uma comissão brasileira, liderada pelo Luiz Saião, decidiu traduzi-la, não traduzi-la, mas fazer uma versão com a mesma filosofia de interpretação para a língua portuguesa. Então, essa comissão foi composta por pessoas de diversas denominações. Então, tinha o Luiz Saião como diretor de tradução e diversos outros irmãos, batistas, assembleanos, metodistas, pessoas de diversas denominações, estudiosos, eruditos, que promoveram essa tradução, que é a de 2011, a NVI de 2011, foi feita pelo Luiz Saião e companhia. Já a versão mais recente, de 2023, ela foi feita por uma comissão que, segundo o próprio Saião, ela tinha menos variedade denominacional. E, segundo ele, isso é um problema, porque, como dissemos, né, a questão dos pressupostos influencia, às vezes, não só a interpretação, mas a tradução. Se você tem pessoas majoritariamente de uma visão denominacional, muito provavelmente, ao traduzir um texto que favoreça a sua visão doutrinária, ela vai traduzir aquele texto de uma forma que ele seja favorável. Então, o Luiz Saião ele não recomenda a NVI de 2023, mas a de 2011, porque ela é produto de uma tradução de um corpo mais variado de pessoas assim. E até a questão da NVI 2023, além dessa questão de variedade, tem a questão visou mais atualizar a língua portuguesa, porque houve muitas mudanças da língua de 2011 até 2023, mas eu sempre leio a de 2011, por via das dúvidas. Mais alguém quer acrescentar? Eu só quero dar ênfase a essa questão que você colocou aí, memorização, leitura, a área, eu prefiro excluir a área. As questões de consideração. Todos aqueles concheiros, textos que já foram retirados, mais tempo que a CEF tem, a área não tem. Então, uma questão aí muito séria em relação a essa questão. Eu tenho um certo apego emocional pela ARA, porque todos nós que crescemos em igrejas pentecostais, a gente sempre leu a ARA, né? Então, muitos textos a gente decorou na ARA. Por exemplo, Jeremias 29 não. Deixa eu ver aqui, só um minuto. É a padrão, não é? A 93? Acho que é a padrão mais utilizado. Ó, vou ler Lamentações de Jeremias, na ACF. Lamentações 3:21. Dito isto, me recordarei na minha mente, por isso esperarei. É a ACF. Agora, Ara, quero trazer à memória aquilo que pode me dar a esperança. Pô, dá até um negócio no coração. Esse é um texto que eu decorei, porque eu acho mais poético, mais bonito, mas realmente a ACF ela é superior. A NAA, pelo que eu vi, ela é dinâmica. Deixa eu ver aqui. Formal. Espera aí. Acho que a NAA ela é formal e ela é uma tentativa de adaptar o português. É formal, mas ela quer
trazer o português mais moderninho, porque a CF ela é um português mais antigo, né? Mais rebuscado também. Deixa eu só confirmar aqui. É formal. A NA ela é formal e ela traz um português mais contemporâneo, mais próximo da nossa realidade, mas é formal de toda forma. Qual? Ela é formal. Uhum. Não dá nem tempo de falar. Ah? Não, porque já fechei basicamente. Eu dei uma aula dessa na ABC2 sobre versões do texto grego. Posso trazer em alguma, eventualmente. É. Seu pai te pediu para te convidar. Então domingo que vem você tá aqui. Brincando. A gente entendendo essas questões, trazendo aqui para a nossa cabeça mais natural do dia a dia, a gente pode fazer a pergunta: o que isso tem interagir comigo? E a gente está falando de coisas, às vezes, que são tratadas numa roda de teologia, num seminário, e às vezes, quando a gente ouve algumas questões, a gente desliga o cérebro e deixa passar muita informação. Mas o que eu percebo é que o que a gente precisa ver nessas questões ali é que hoje a minoria nossa, a baixa minoria, tem um conhecimento para poder chegar a um determinado conceito que a gente distinguir versões, a gente não sabe nem o que é exegese. Nem muitas vezes hermenêutica se foge de uma série de assuntos. A grande questão nossa é aonde a gente está parando a nossa cabeça. Quem a gente está ouvindo e quem está nos ensinando. Porque nós não temos a capacidade, eu estou me incluindo, de estudar a fundo uns textos que às vezes a gente pensa que é simples, mas se a gente for ver a fundo, a gente está vendo de uma forma totalmente contrária do que a gente está querendo dizer. Isso eu falo dos textos do apóstolo Paulo, principalmente Romanos e Gálatas, né, demais. E aí a gente percebe que o que nós precisamos como cristãos é procurar alguém que realmente nos ensine a palavra como ela deve ser ensinada. E hoje que eu vejo que há uma grande facilidade que nós temos, pelo tempo, de novo não tínhamos, de tutores, de conselheiros e muitos pastores na internet. Existem muitos que são muito bons, que têm uma bibliografia muito boa, só que nós temos que ter cuidado com muitos assuntos que a gente procura entender na internet, porque o que a gente precisa é ser pastoreado, não colocar um monte de informação na nossa cabeça e a gente sai aquilo lá na rua e na verdade a gente vê que a gente se torna um cristão cada vez mais superficial, por saber um monte de coisa e não aplicar, e aí a gente não percebe nem a aplicação daquilo na minha vida. Bom, o cara está falando lá de coisas que, sabe, por que eu levo disso para casa? Quando eu vou lá lidar com a minha esposa, o que isso tem a ver comigo lá? Sabe? No meu dia a dia, no meu trabalho, eu tenho conhecimento de teologia reformada, mas como está o meu conceito lá na hora de assinar os contratos, de eu lidar com meus funcionários, ou lidar com meus patrões? Sabe? Eu acho que a gente tem que perceber que isso tem a ver com o nosso, tudo que nós aprendemos no que diz respeito a Deus, a teologia. O culto, aqui, principalmente na nossa igreja, ele tem que ser valorizado por isso. Porque quando a gente está sendo ensinado, a gente vai sendo ensinado, olhando para quem está nos ensinando, percebendo que ali tem algo que vai me falar alguma coisa e vai ter a ver comigo. Não palavras que me levam para outros lugares, como a gente percebe aí. Um versículo te leva para um monte de lugar
menos do que o realmente o Messias está querendo dizer. E é a gente perceber, e quem prega também, ter a preocupação de ver as suas consultas, para poder saber exatamente o que deve ser ensinado. Por isso que o pregador tem que ser um homem experimentado, tem que ser um homem de Deus, tem que ser um homem que conheça a palavra de Deus de uma forma bem profunda, para poder trazer para aqueles que não têm essa capacidade e viver no dia a dia. Aquilo que é a enxergar Deus. Olha a responsabilidade. É uma faca de dois gumes. Nós temos que olhar para aquele que ensina e ver que aquilo ali é a verdade de Deus. E quem prega é pregar, porque tem pessoas que dependem disso. Nós dependemos da pregação. A nossa vida é pautada em cima da mensagem da palavra de Deus, se somos cristãos. E isso tem que ser de uma forma bem lúcida, bem eficaz, e trazer isso na tona, porque às vezes a gente faz isso sem esmero, sem. Não falo que seja alguma coisa aqui, mas a gente nota por aí as mensagens, as pregações, que são terríveis, falam de coisas que não tem nada a ver com o assunto, e muitas vezes a gente para ouvir, e não dá atenção para isso. É o cuidado que a gente tem que ter. Bom, apesar de já ter passado do horário, mas isso aqui era acrescentar para além do que já foi falado agora pela Daniela, eu fico muito nessa reflexão de que, assim, da mesma forma que nós precisamos entender para nós, mas é entender para o outro, sabe? Então, assim, eu estou aqui me indagando como que a gente, aí fica aí o reforçando o pedido do Túlio, de repente, Natan, ou você continuar a semana que vem, porque eu fico muito na indagação assim, como é que a gente fala isso para o outro? Porque nós que somos crentes, a gente entende que, independente da versão, independente de alguns, vou dar a palavra erros, entre aspas, equívocos, ou suprimir um texto ou outro, né, como a área e tal, né, enfim, que a gente sabe que é a palavra de Deus. A gente entende isso, independente da versão, versão local. Agora, quando que se fala isso, por exemplo, para um kardecista, que ele diz que ele prefere, que ele duvida da palavra de Deus, da Bíblia como sendo a palavra de Deus, mas que ele entende que o Evangelho segundo Kardec é uma inspiração para a vida dele. Como que eu digo que a minha Bíblia é inspiração divina, é inspiração do Espírito Santo, se eu tenho várias versões? É o que ele vai dizer para mim. Sabe? Então, para mim, é muito. A minha indagação, meu questionamento, como que eu vou falar isso para o outro? Porque, para mim, independente da versão que está aqui, eu vou ler. É palavra de Deus. Eu vou me instruir naquilo ali. Agora, para o outro. A gente tem um mundo. Que a gente chama de apologética, né? A gente tem um mundo que as pessoas questionam a nossa fé. Não é igual nos anos 80, né, que era muito bem dividido, ou você é católico, ou você é protestante, ou você é macumbeiro. Sabe? É muito mais sobre evangelizar do que para mim. Fico o meu pedido para a gente continuar nesse sentido. Só para terminar, eu vou ter uma frase humorística, né? Eu acho que a gente pode pegar por essa questão da interpretação bíblica, a gente, é como se Deus estivesse falando, né? É assim a frase. Falar de mim é fácil, quero ver falar com coesão, coerência, pontuação, acentuação, concordância, riqueza de vocabulário e estica em pecado. Falar de Deus com critério, né? Ouvir a voz de Deus, como ele está falando com ele, não com a gente pensa que ele fala. Pode falar. No Brasil, apenas 8% da população brasileira consegue interpretar o texto de maneira plena. Então, o mundo conhece muito Cristo. Conhece também o povo deles. Então, a grande dificuldade, eu vejo de interpretar os textos. Então, se apenas 8% consegue
filhos dentro da igreja. Eles têm necessidade de também ter algo mais, beijo, tudo se for aqui agora, a gente fica até meio perdido. Eu fiquei essa solução para isso. Ao longo- Essa é uma grande dificuldade. A gente- Mas é mais fácil uma liderança falsa, uma liderança que quer levar para um lado da heresia, os membros serem condicionados a aceitar o que é. Ao longo das próximas semanas, nós vamos começar a estudar esses textos que são mal compreendidos. Nós terminamos esses 7 motivos e nós vamos sempre recapitulá-los, porque eles são interessantes e muitos dos equívocos interpretativos se devem a esses erros. Nós vamos sempre recordá-los. Às vezes um erro vai ser por leitura isolada, outro erro vai ser por má compreensão do contexto histórico-cultural, outros erros serão por mera questão de língua portuguesa, de gramática. Então a gente vai prosseguir junto, compreendendo esses textos bem devagarzinho, para não só compreender, mas sermos capazes de ensinar a outros a palavra de Deus. Então a gente vai prosseguindo ao longo das semanas. Vamos colocar de pé, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos novamente pela oportunidade de nos reunirmos aqui na tua casa, Senhor, para aprendermos a tua santa palavra. Nós te pedimos que nos ajude a, quando nos aproximarmos do texto bíblico, assumamos uma postura de humildade para ouvirmos a tua voz e não ouvir a nós mesmos, Senhor. Nós queremos ouvir a voz de Cristo, contemplar a face de Cristo no contato com a santa palavra. Nós queremos não só enriquecimento intelectual, mas, acima de tudo, queremos ter o nosso coração queimando, como o daqueles discípulos do caminho de Emaús que, uma vez que tiveram seu coração queimando, puderam reconhecer a Cristo, Senhor. Então, nos ajude a ler a Tua palavra com esse propósito em mente, conhecer mais o nosso Senhor, nosso Salvador, a doçura do nosso meigo Salvador, contemplar a Tua face, o Teu caráter e, maravilhados com a Tua beleza, Senhor, sermos mais parecidos contigo, almejarmos mais as coisas do alto, Senhor, e não as coisas que são desta terra, e que assim nós possamos ser sal e luz nesse mundo, Senhor, para que Tu seja glorificado na terra como é no céu. Esse é o nosso pedido. Abençoe o nosso culto que virá a seguir também. Tire toda a distração do nosso coração e nos ajude a cultuar a Ti, Senhor, que nos salvou, que nos redimiu, que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz, para sermos filhos amados Teus. Esse é o nosso pedido, no nome do Senhor Jesus. Amém.